E você? É bom de raciocínio? Então assista esta incrível história até o final. Teste o seu raciocínio e concorra a um celular no valor de R$1.000. A duração do concurso é do dia 3/6 ao dia 27/8 de 2021. A revelação do concurso será no dia 28/8, às 18 horas, através de uma transmissão ao vivo, aqui no nosso canal do YouTube Realizar. Serão 3 ganhadores, o primeiro, o segundo e o último participante que acertarem. Para participar do concurso cultural, acessem o link abaixo na descrição deste vídeo, que será direcionado para o site Isabelle e Corações Solidários, onde será possível enviar as suas respostas. Ajudem o nosso canal, se inscrevendo, dando um like, compartilhando, pois desta maneira você estará tornando possível ajudarmos muitas pessoas com vídeos informativos, reflexões, projetos sociais e também é um grupo de apoio a pais de crianças com doenças graves. Se atentem a essa história. Boa sorte a todos e muito obrigado. Um menino de 12 anos de idade chamado Samuel, filho de Esther e Carlos, pediu a seus pais um quebra-cabeça de presente. Disse Samuel que queria um quebra-cabeça que seu amigo tinha visto, e era um desenho do sistema solar, contendo todos os planetas, satélites naturais, asteroides, meteoros, cometas que giram em torno do Sol, entre outros. Samuel era um garoto que gostava muito da natureza, do espaço, dos animais e acreditava que Deus era o criador de todas as coisas. Também era um filho muito obediente. Os pais ficaram contentes pelo desejo do filho e atenderam ao seu pedido. Foram até uma loja muito grande especializada em brinquedos de montagem que em todo ano lançava vários produtos novos em feiras de exposição e encomendaram o quebra-cabeça para Samuel. O vendedor da loja disse a eles que tinham feito uma excelente escolha, pois, além do desenho do quebra-cabeça ser muito bonito, ele também possuía uma resistência incrível. Disse que através de uma nova técnica utilizada na fabricação, os encaixes eram tão perfeitos e ajustados que o quebra-cabeça, depois de montado, dava até mesmo para colocá-lo de pé e as peças não se soltavam. Para a alegria de Samuel, o vendedor falou que estaria colocando 2 brindes surpresas no interior da caixa, e isso deixou Samuel mais feliz ainda. Nesta loja trabalhava um tio de Samuel chamado Lucas. No dia que receberam a encomenda, Carlos, Esther e Samuel estavam se arrumando para sair de casa, para visitarem seus familiares. Para a surpresa de todos, Lucas, que foi entregar o quebra-cabeça. Pensando em agradar seu sobrinho, ele levou 2 pacotes de bala, um de morango e outro de hortelã. Lucas amava aquele tipo de brinquedo e era expert em montagem de quebra-cabeça. E não parava de falar sobre o brinquedo com Samuel. Dizia Lucas que seu sobrinho iria se surpreender com os detalhes daquele brinquedo, pois ele mesmo já tinha visto o quebra-cabeça montado, e segundo sua opinião, aquele era o mais bonito entre todos. Samuel começou a ficar emocionado e rasgou a fita que lacrava a caixa. Neste exato momento, Lucas se afastou e saiu às pressas em direção ao caminhão, se despedindo de todos, dizendo que estava atrasado para retornar ao trabalho. Quando Samuel ia abrindo a tampa para tirar o brinquedo para fora, seu pai o chamou e lhe disse que era hora de partir. Então deixaram a caixa do quebra-cabeça no centro da sala e saíram. Ao saírem de casa, devido à euforia e alegria de Samuel, eles esqueceram de 2 coisas. Esqueceram de colocar para fora seus 2 cães, Thor e Lion, e também de fechar uma pequena janela no fundo da casa. Depois de muito tempo, os cães que estavam presos dentro da casa começaram a ficar muito bravos e começaram a fazer uma verdadeira bagunça. Eles estavam há horas sem comer e sem beber nada, e a agitação dos cães começou a gerar prejuízos. Objetos onde eles esbarravam iam caindo no chão. Até mesmo a caixa do quebra-cabeça foi esbarrada e o brinquedo saiu para o lado de fora da caixa. Uma prateleira cheia de taças de cristal caiu no chão e quebrou tudo. Um álbum de fotos que estava em uma pequena estante foi parar no chão.
O estofado do sofá foi rasgado, cadeiras, cortinas, tudo sendo danificado. Enquanto isso, um amigo de Samuel, um garoto de 14 anos de idade chamado Charles, que sempre estava na casa brincando com seu amigo e também que quase sempre iam juntos em alguns comércios próximos de casa quando seus pais mandavam, voltava de uma casa de carnes onde fora comprar algumas peças bovinas para sua avó, a dona Teresa. No caminho de volta à casa de sua avó, Charles resolveu passar na casa de Samuel para cumprimentá-lo e também se despedir, pois na manhã seguinte Charles iria viajar com seus pais para passar as férias em um sítio no local muito distante de onde moravam. Foi quando ele percebeu que estava acontecendo alguma coisa de errado na casa de seu amigo. Viu que não tinha ninguém em casa e estava tudo trancado. Ele começou a procurar alguma maneira de resolver a situação. Charles foi no fundo da casa e visualizou a pequena janela aberta. Então pulou para dentro e no momento que avistou o Thor e o Lion fazendo aquela bagunça, rapidamente jogou os pedaços de carne empacotados para eles e os cães, após se alimentarem, se acalmaram. Charles também percebeu que estavam com sede. Pegou uma vasilha de vidro dentro do armário da cozinha e deu água a eles. Os cães estavam tão cansados que mal começaram a beber a água, já dormiram. Quando ele saiu da casa pela pequena janela dos fundos que estava aberta, ele bateu e fechou a janela pelo lado de fora, e um trinco vertical do lado de dentro trancou a janela. Ao chegar em casa, Carlos, Esther e Samuel tiveram a terrível surpresa de ver a casa toda bagunçada e diversos objetos quebrados e danificados. Logo perceberam que os cães tinham sido responsáveis por todo aquele desastre, mas, ao considerarem que eles tinham esquecido os cães trancados, assumiram o erro e não fizeram nada com seus queridos cães. Por incrível que pareça, a grande surpresa não foi se deparar com a casa em tal situação. Ao chegarem na sala, viram a caixa do quebra-cabeça tombado, e sem ninguém entender nada, o quebra-cabeça estava montado no chão do lado de fora da caixa. Todas as peças incrivelmente montadas, cada qual em seu lugar. Começaram a tentar entender e buscar respostas de como aquele quebra-cabeça tinha sido montado, pois, na opinião deles, não teria como aquele brinquedo ter sido montado do nada. Esther e Samuel foram verificar as portas e janelas da casa, pensando que alguém poderia ter entrado e montado o brinquedo. Mas, ao verificarem esses detalhes, viram que estava tudo trancado. Então, descartaram essa possibilidade. Apesar de que realmente tinham esquecido uma das janelas abertas, mas a cena atual não mostrava mais esta condição. Enquanto isso, Carlos tinha ligado para a loja para perguntar sobre como era a condição que o quebra-cabeça vinha armazenado dentro da caixa. A atendente lhe disse que o quebra-cabeça era embalado em um pacote lacrado com 500 peças. Carlos também perguntou se teria alguma possibilidade de terem mandado o quebra-cabeça montado. E a atendente respondeu que mesmo que se o cliente pedisse isso, eles não fariam, pois desta maneira quebrariam o protocolo de garantia do produto e também ficaria totalmente inviável. Então, Carlos, Esther e Samuel descartaram também a possibilidade de o brinquedo ter vindo montado. Ambos ficaram perplexos. Sentaram-se ao lado do brinquedo montado e, olhando para a grandeza daquele desenho, ficaram confusos. Se ajoelharam e pediram para que Deus lhes mostrasse como aquilo havia acontecido. Quando, de repente, Samuel percebeu 2 detalhes e compartilhou com seus pais. E a partir destes detalhes conseguiram descobrir e chegar à conclusão de como o quebra-cabeça tinha sido montado. Para finalizarmos a história, resolva este enigma e teremos um incrível final que irá impactar muitas pessoas e que nos trará uma grande reflexão em nossas vidas. Há somente uma alternativa correta das 4 que serão citadas abaixo, e responde como o quebra-cabeça foi montado. Os detalhes que o Samuel percebeu estão contidos na história contada. Leia com atenção as alternativas. Alternativa A:
Lucas, que trabalhava na loja e que era expert em montagem de quebra-cabeça, quis impressionar o Samuel. Mesmo com dúvidas se seu sobrinho iria gostar, ele abriu a caixa, montou todas as peças, colocou dentro da caixa montado e fechou novamente a caixa. Alternativa B. Charles, amigo de Samuel, ao ver aquele brinquedo não se controlou, pois ele amava quebra-cabeça. Então ele montou o brinquedo antes de ir embora. Alternativa C. Quando o quebra-cabeça saiu para fora da caixa com a agitação dos cães, o pacote com as 500 peças abriu. As peças se misturaram, se arranjaram sozinhas, se encaixaram e desta maneira o quebra-cabeça foi montado. Alternativa D. Aquela caixa seria enviada no mês seguinte do acontecido a uma feira de exposição. Dentro dela, o quebra-cabeça já estava montado para ser exposto. Porém, os funcionários da expedição se confundiram e mandaram ela enganada para a casa de Samuel. Até aquele momento, ninguém tinha percebido sobre o erro do envio, nem mesmo a atendente que recebeu a ligação de Carlos. Questão 1. Assinale a alternativa correta que revela como o quebra-cabeça pôde aparecer montado fora da caixa. Alternativa A, B, C ou D. Pergunta: quais foram os 2 detalhes que o Samuel percebeu para chegar a esta conclusão? Questão 2. Baseado em sua opinião pessoal e seguindo um raciocínio lógico, descarte uma alternativa. Assinale a alternativa escolhida. Alternativa A, B, C ou D. Pergunta: por qual motivo você descartou essa alternativa? Questão 3. Responda conforme sua respeitosa opinião, entendimento e crença. Deus é o Criador de todas as coisas? Sim ou não? Caso deseje comentar algo, fique à vontade para expressar seus pensamentos. Porém, saiba que não é obrigatório.